Shalom, shalom, queridos. Continuando aqui o nosso devocional, agora aqui nos capítulos 11, 12, 13 de Levítico. Eu vou fazer alguns comentários aqui nesses capítulos que eu creio que vão ser bastante importantes para todos nós. Capítulo 11, verso 45, 46 e 47 diz: Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais e das aves e de toda alma vivente que se move nas águas e de toda criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Queridos, as escrituras elas são recheadas de princípios. Eu acredito que essa questão das leis alimentares que estão aqui no capítulo 11 de Levítico, elas são bastante importantes. Embora elas não necessariamente são um requisito para a nossa salvação, mas no sentido de nós treinarmos o nosso domínio próprio e aprender a fazer distinção entre o que é puro e o que é impuro, para nós aprendermos também até ter uma saúde melhor. Esses princípios aqui das leis alimentares são bastante importantes para todos nós. Como eu falei, eu acredito que não está ligado à salvação, mas são princípios que promovem algo positivo para todos nós. Eu acredito que o Senhor, através dessas relações de animais que devem ou não comer, Ele está treinando em nós o domínio próprio. Por isso que Ele coloca aqui, no final do versículo 47, ou melhor, no final do capítulo 11, no versículo 47, para fazer diferença entre o imundo e o limpo. Alguns pensam, apóstolo, mas isso é coisa do Antigo Testamento, Jesus veio e purificou tudo. Bom, eu acredito que um olhar bem minucioso não necessariamente ensina isso. Mas eu acredito sim a importância do domínio próprio em relação à nossa alimentação de fato. Isso é importante para Deus. A gente pode pensar que não, mas é importante para Deus. A gente tem que ter o cuidado para realmente não comer tanto em demasia, não comer alimentos que até nutricionalmente não somam nada para a nossa saúde e também nos causam danos, né? É claro que as leis alimentares aqui também, elas requerem fé daquele que assim o observa. É claro que ninguém vai ser 100% correto aqui, nada disso. O fato de talvez você seguir alguns princípios de Levítico capítulo 11, não necessariamente quer dizer que nós somos 100% perfeitos no que diz respeito à questão da alimentação, mas deve sim haver em nós essa preocupação. Nós não podemos comer de tudo. Às vezes, a questão da alimentação também é interessante, porque às vezes a gente come, às vezes nos faz mal, imediato a gente já sabe que aquilo nos faz mal, né? Mas tem coisas que a longo prazo é que vai nos fazer mal. E também é muito importante nós sermos sinceros com nós mesmos. Existem alimentos que nós não podemos comer. Pessoas que comem, passam mal, causam problemas e assim, nós temos que ter essa vigilância. Então, só comentando aqui um pouco de Levítico capítulo 11, resumidamente, eu não vou entrar em detalhes de qual animal, etc. Deixa o Espírito Santo falar o seu coração. Mas uma coisa é certa, cuide da sua alimentação. Tenha esse cuidado, não saia comendo de tudo que se põe na mesa. Por exemplo, aqui, tanto o porco como o rato são considerados alimentos abomináveis. Apóstolo, mas o porco, o rato pode ser criado em cativeiro, o sapo, dá ração, come do bom e do melhor, por que não comer? Só que não é isso que o texto está discutindo aqui. Deus está colocando que existem, na revelação de Deus, alimentos que podem ser considerados puros, impuros, liturgicamente e ritualmente. Então, o fato de talvez haver uma abstinência desses alimentos, se abster desses alimentos, isso aí nos ajuda a ter um pouco mais de temor a Deus. Como eu falei, não se preocupe se você vai perder ou não salvação, mas eu acredito que a gente pode aprender mais sobre domínio próprio. Uma área que é muito difícil nós termos domínio próprio é na área alimentar. A gente vê tantos pratos variados, a gente quer comer de tudo. Então eu creio que é importante nós termos essa preocupação. Aí eu volto a dizer, muitos vão falar assim, apóstolo, mas nós estamos no Antigo Testamento, isso aí é coisa do passado. Não, queridos. No Novo Testamento Jesus liberou. Jesus não liberou. Se você fizer um exame honesto, você vai observar, e com muita sensibilidade, em nenhum momento Jesus comeu carne de porco, em nenhum momento Jesus comeu rato ou qualquer tipo de animais nesse sentido. Você pode dizer assim, mas ele liberou. Se ele liberou, porque ele não comeu? Então, na verdade, talvez nós estamos confundindo
confundindo o contexto que Jesus está falando, mas Jesus não necessariamente está falando sobre os alimentos. Mas em outras ocasiões, quando nós estivermos lendo o Novo Testamento, eu vou poder explicar melhor para você mais à frente essas interpretações. Então, muitos confundem quando Jesus está debatendo a questão de animais, ali de alimentação. Na verdade, as pessoas não conseguem perceber que ele está se referindo às tradições farisaicas que, principalmente na questão de lavagem de mãos, estão confundindo essas questões que Jesus está debatendo com a própria liberação, né, de comer alimentos. É como eu falei para você, se você come algum desses alimentos que aqui a Bíblia proíbe, eu creio que você não perde salvação, e também não vou dizer para você parar de comer, isso é uma coisa de cada um, tá bom? É de cada um, não quero entrar nesse negócio de você tem que parar de comer porque a Bíblia está obrigando. Não vou fazer isso, nem vou ensinar isso, mas eu creio que quando nós nos abstemos de certos alimentos que a Bíblia nos orienta a nos abster, eu creio que nós aprendemos muito mais, né, sobre a natureza de Deus, a santidade, andar em santidade, temor e domínio próprio. Então você vai observar que Deus, ele se preocupa até com aquilo que nós estamos comendo. Por isso que ele diz aqui nos últimos versículos do capítulo 11, para fazer diferença, volto a repetir, né, entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os que não se podem comer. E no versículo 45, um pouquinho antes, ele diz: eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito para que eu seja vosso Deus, portanto, vós sereis santos porque eu sou santo. Então, como vós sereis santos porque eu sou santo? Até começa principalmente na alimentação. Se eu consigo vencer as coisas que eu considero irrelevantes, como por exemplo a alimentação, não, ora e põe para dentro. Não é assim que funciona, né? Então a gente tem que ter uma certa cautela, que é uma orientação pastoral para você. Você não é obrigado a seguir, você não é obrigado a concordar comigo, mas conforme o versículo 45, quando ele diz: porque vós sereis santos porque eu sou santo, ele se preocupa assim até com aquilo que nós estamos comendo, né? E continuando aqui no capítulo 12, nós temos aqui a lei da purificação da mulher em relação ao seu parto. E por que, apóstolo, a mulher vai ficar imunda, ela vai ficar impura, tem que fazer a purificação e tudo mais? Por que isso é importante, queridos? Não perca de vista, aqui é uma lei circunstancial. Eles estavam no deserto, né? E no deserto, as situações sanitárias, elas eram precárias. Então, deveria ter um rigor. Então, quando você estiver lendo esse rigor que a lei está impondo, não pense assim, mas que coisa rude, que coisa difícil que Deus está colocando. Não, queridos, aqui é uma lei circunstancial. Deveria haver rigidez para que não houvesse contaminações e doenças no meio do povo. Sabemos que muitas doenças, elas vêm sim por feridas, vêm por sangue, né? Então, isso era uma forma de prevenir a criança, prevenir a mulher e prevenir o arraial, né? Muito bem. Avançando aqui no capítulo 13, nós temos a lei da lepra, né? Como eu volto a dizer. Todo esse rigor aqui é justamente para preservar a saúde dentro do arraial de Israel, dentro do povo de Israel. Então, quando você lê isso aqui, não lê com aquela coisa assim, que bobagem, que é muita coisa minuciosa, é muita coisa pormenorizada. Não, queridos, isso aqui era um cuidado que Deus estava trazendo para o povo. Se não houvesse cuidado também, o zelo pela saúde, pela higiene, as pessoas ficariam doentes. Então, e aqui tem uma coisa muito interessante, aqui no capítulo 13, por exemplo, eu vou ler aqui no capítulo 13, no versículo 58 e 59, que diz assim, mas se averte quer na urdidura, quer na trama, quer ou em qualquer coisa da pele que lavares, e de que a praga se retirar, lavará a segunda vez e será limpo. Esta é a lei da praga, da lepra, da veste, da lã, do linho, quer na urdidura, quer na trama, ou em qualquer coisa de peles, para se poder declará-las limpas ou imundas. Então Deus, com todo esse rigor, ele se preocupa com a saúde do povo. Dentro desses pormenores que aqui existem, tem muitas coisas bem interessantes. Entre elas estão, por exemplo, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas não percebem, por exemplo, surge uma coisa na pele, surge uma ferida, as pessoas não dão a mínima, mas deve ser feito um exame. Eu sou um sacerdote e os sacerdotes eram aqueles que faziam o exame para saber que ferida é aquela que tinha aparecido. Podia ser uma ferida que não causaria dano, era apenas algo local naquela pele, mas dependendo da forma como o pelo ficava, da cor da pele como se tornava naquele lugar, aquilo poderia ser uma doença muito perigosa no meio do povo de Deus, né? Então, por isso esse rigor, esse cuidado, né? E aqui também é interessante, nesses pormenores que acontecem aqui, que muitas vezes, como é que eu poderia dizer assim, para você entender bem? Aquelas pessoas que tinham, como eu disse, elas não davam a mínima, então era necessário que houvesse uma análise, né? Como eu falei,
E aquela pessoa que estava com a ferida, ela também tinha que se convencer que ela estava com aquilo também. Por que é importante? Porque a partir do momento que eu tenho a consciência que eu tenho algo em mim que precisa ser tratado, na minha saúde, eu vou fazer os tratamentos devidos. Então, o sacerdote, ele era cuidado, ele ficava 7 dias isolado, né? E se caso ele tivesse com uma doença grave, ele era afastado do arraial para ser tratado. Ele não era abandonado, ele era tratado fora do arraial para que não houvesse contaminação, né? Essas doenças de pele, a lepra, os sábios de Israel vão dizer que elas estão muito ligadas às questões espirituais, às questões emocionais e às questões também de ordem, por exemplo, também da fala, da língua. Muitos dizem que essas lepras que surgiam, elas eram também recorrência do falar mal. Inclusive na teologia judaica, existe um pecado que é chamado do Lashon Hará, língua maldizente, a língua maldita. As pessoas que falam desordenadamente, falam mal uns dos outros, elas trazem malefícios para si mesmos e para aqueles que estão ao seu redor. Então era muito associado alguns problemas de lepra ao problema da fala. Pessoas que falam de forma maldizente, maledicente, elas causavam danos, para as pessoas, para elas mesmas e para as pessoas ao seu redor. Bom, então assim, trazendo para a nossa vida, essa questão da lepra, é interessante porque às vezes a pessoa que ela está doente emocionalmente, ela está doente espiritualmente, está com pecados na sua vida, ela não se enxerga, ela não se convence. Então é muito importante que ela se aconselhe com seus líderes, com seus pastores, peça orientação para que ela se convença daquilo que ela precisa mudar, daquilo que ela precisa, colocar na sua vida de bom, para que a lepra espiritual, que seria uma vida, uma vida que não tem paz, uma vida que está cheia de problemas que não se resolvem, enfim. Então, trazendo para a nossa vida assim, espiritual, a questão da lepra aqui, ela é interessante por isso. Às vezes a gente precisa ser tratado, a gente precisa aceitar o tratamento. Então, por 7 dias, aqui, aquele que estava leproso ou estava com suspeita de uma lepra, ele era tratado. Então, muitas vezes a gente precisa se submeter a esse tratamento. Esse tratamento são as orientações, que Deus nos dá na sua palavra, colocar em prática, de fato, aquilo que a palavra nos orienta, e assim nós vamos viver o melhor de Deus. Tá bom, queridos? Então, essa é a palavra de hoje, desse momento, tá? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.